Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Aleluia. Vamos ler do verso 2 até o verso 10. Eu vou ler, vocês podem acompanhar. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Ásia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Pai eterno, obrigado pela tua presença em nosso meio nessa manhã. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes de ti, sedentos de ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, nós abrimos o nosso coração para te ouvir. Em nome de Jesus, que toda preocupação, que toda tristeza, que toda angústia, tudo aquilo que poderia nos distrair, nos impedir de te ouvir, seja agora retirado da nossa vida, da nossa mente, e que o poder do teu Espírito possa trabalhar em nós. Em nome de Jesus é que oramos a ti, Pai. Amém. Queridos, essa carta aos Tessalonicenses, ela é muito interessante, e ela nos ensina muitas coisas importantes. E como a gente leu aqui, essa igreja é uma igreja que Paulo considerava modelo. Era uma igreja modelo, né? Quando ele fala aqui, né, que vocês se tornaram modelo, no verso 7, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que qualidades essa igreja tinha? Por que ela era assim tão... Por que Paulo está nessa introdução da sua carta, agradecendo tanto a Deus, e tão surpreso, e tão contente de ter acontecido isso com essa igreja? Vocês vejam que ele fala, olha, eu me recordo diante de Deus da operosidade da vossa fé. Fé operosa, né? A gente poderia dizer o trabalho que resulta da fé. Então essa igreja é uma igreja que não parou na fé, ela não parou na afirmação de certas verdades, não. Essa fé produzia frutos, produzia obras, produzia trabalho. A abnegação do vosso amor, né? Era uma igreja amorosa. Firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja que esperava a volta de Jesus Cristo. Paulo fala sobre a volta de Jesus Cristo tanto na primeira carta quanto na segunda carta. Eles confiavam que o Senhor ia voltar e propagaram essa palavra a outras regiões, né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Então era uma igreja que conseguiu ir além da sua localidade geográfica, ela transbordou a palavra, o Evangelho para outras. E, enfim, Paulo diz que era uma igreja modelo. E se essa era uma igreja modelo, esse assunto muito nos interessa, porque nós somos igreja, e nós também queremos seguir os bons exemplos.
A gente precisa, então, aprender alguma coisa. Na verdade, talvez a gente possa pensar assim, cara, Paulo deve ter feito um trabalho extraordinário nessa igreja. Essa igreja só podia ser fruto da pregação daquele apóstolo extraordinário. Realmente, Paulo deve ter dado a vida, deve ter se dedicado muito a essa igreja, porque ela ficou de uma maneira extraordinária. E eu estava dando uma olhada numa Bíblia de estudo bíblico, eu fui ler lá na introdução sobre a carta, e eu vou ler para vocês, eu transcrevi aqui, que está lá naquela Bíblia de pequenos grupos, é uma Bíblia de estudo, né? Então, antes de cada livro, ele traz uma introdução, alguns detalhes históricos. Veja só, Paulo visitou Tessalônica, importante cidade ao norte da Grécia, durante sua segunda viagem missionária. Esse episódio de Paulo pregando lá está narrado em Atos 17, de 1 a 9. Depois de pregar por 3 semanas lá em Tessalônica, a violência de uma turba forçou-o a partir. Líderes judeus acusavam-no de insurreição contra César. Os inimigos aproveitaram sua partida para acusá-lo de charlatão inescrupuloso. Preocupado com o bem-estar dos novos convertidos, Paulo enviou Timóteo para encorajá-los. Timóteo encontrou uma situação ambígua. De um lado, os convertidos permaneciam inabaláveis na fé, apesar da perseguição e da partida precipitada de Paulo. Por outro lado, os convertidos enfrentavam alguns problemas, o que já era de se esperar. Vários convertidos não tinham assimilado muito bem as implicações éticas do Evangelho. Mostravam-se condescendentes em questões relacionadas à sexualidade. Além disso, parece que alguns julgavam desnecessário trabalhar. Para quê, se a segunda vinda de Cristo estava prestes a acontecer? Tornando-se um fardo para os demais. Paulo fala sobre isso na sua carta. O principal problema residia na interpretação errada de como se daria a segunda vinda de Cristo. Tempos depois, Timóteo voltou a se unir a Paulo em Corinto, onde 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritas. Então, queridos, vejam bem, Paulo pregou aos Tessalonicenses por 3 décadas. Foi assim? Paulo ficou ali 3 anos, trabalhando, discipulando, repetindo as mesmas coisas. Não. Paulo ficou ali 3 meses. 3 meses já seria extraordinário, você plantar uma igreja em 3 meses e ir embora e ela permanecer de pé, né? Paulo ficou ali 3 semanas. Uma igreja plantada em 3 semanas. E aí Paulo foi forçado a fugir por causa da perseguição. Ele começou como ele sempre faz, pregando para os judeus, alguns judeus se converteram, aí outros gentios, muitos gentios também se converteram, e aí os outros judeus invejosos começaram a dizer que Paulo estava pregando contra Roma, e enfim, um dos membros, isso está narrado lá em Atos 17, um dos irmãos foi preso e tal, aí Paulo foi embora, depois o irmão foi solto, e a igreja permaneceu. Isso nos mostra, irmãos, um exemplo bíblico do que é o padrão de igreja. Paulo diz que essa igreja era modelo. Não significa que ela não tivesse problemas, é claro que ela tinha problemas. Então Paulo viajou, foi para Atenas, levou Timóteo com ele, essa viagem deve ter demorado, e aí lá em Atenas ele ficou preocupado com a igreja, meu Deus do céu, será que ficou alguém? Será que todo mundo desviou? E aí ele foi e mandou o seu auxiliar Timóteo para lá, e depois que Timóteo voltou trazendo essas notícias aqui, falou, olha, a igreja está bem, tem uns probleminhas, mas eles estão perseverando, eles estão propagando a palavra, eles estão uma bênção. Sabe, queridos, isso revela, primeiro, que essa era uma igreja que era muito mais dependente do Espírito Santo do que de homens.
Porque Paulo, em 3 semanas, o máximo que ele pode ter ensinado para esse pessoal, é claro que o próprio Paulo diz que ele compartilhou a sua vida com eles, não foi meramente ensinamento, ele realmente dividiu a sua vida com eles, isso está escrito aí mais para frente, na carta. Mas assim, o que Paulo ensinou para eles, certamente foi o mesmo que João, o apóstolo João, ensina lá na sua carta, dizendo o seguinte: olha, a unção que vocês recebem dele permanece em vocês. Essa unção vai ensinar vocês. Essa unção vai conduzir vocês. Não se preocupem. Vocês não precisam que ninguém ensine nada. Vocês não dependem de ninguém. O Espírito Santo está em vocês, dependam dele. Aprendam a ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês precisam estar sempre juntos, em comunhão, porque quando vocês estiverem juntos, o Espírito Santo vai falar por meio de todos. Quando vocês enfrentarem algum problema, vai ser a boca de algum irmão que vai dar uma opinião. Essa opinião é o Espírito Santo falando. Sigam ela. Cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Era uma dependência muito maior do Espírito Santo do que de homens. É claro que em qualquer ajuntamento de pessoas, e na igreja não é diferente, alguns líderes, naturalmente, no meio daqueles irmãos ali, alguns assumem a liderança do grupo, não é? Lá no capítulo 5, Paulo fala isso, no verso 12, ele fala assim, olha, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então é claro que no meio daqueles discípulos recém-convertidos, Deus, o Espírito Santo levanta algum que vai guiar, vai liderar. Mas esse irmão, queridos, não pensem que ele é algum especialista em teologia, não pensem que ele é um profundo conhecedor da doutrina, porque ele também tem 3 semanas de convertido. Ele é aquela história em terra de Banguela, quem tem dente é rei, né? Ele é o que tem dente, ele é o menos pior, talvez seja o mais velho, não sei. Paulo sempre fazia isso. Ele plantava as igrejas e ia embora. Depois que ele voltava, ele via como é que estava e ele falava: você é o melhorzinho, você agora vai ser presbítero aqui, você vai ser aquele que vai supervisionar a congregação. Agora, logo em seguida, lá no capítulo 5, verso 14, ele fala assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, Paulo está falando: olha, vocês todos que estão aí, claro, vocês têm que acatar com apreço aqueles que trabalham entre vocês, aqueles que lideram, aqueles que presidem vocês e admoestam vocês, mas vocês precisam também admoestar. Vocês todos precisam admoestar. Vocês todos precisam consolar os desanimados, admoestar os insubmissos, amparar os fracos e serem longânimos, aquela paciência que não acaba nunca, para com todos. Então a igreja, irmãos, ela aprendia rapidamente a caminhar com as próprias pernas. Vocês já viram aqueles filmes lá de mundo animal, quando nasce, acho que uma coisa mais terrível que tem é o nascimento de uma girafa. Vocês já viram uma girafa nascendo? Cai daquela altura enorme, bum, desaba. E ali por perto tem leão, tem hiena, tem todo mundo sentindo o cheiro do sangue, e a mãe começa a lamber rápido e vai empurrando, daqui a pouco aquela girafinha tem que se virar
subir nas 4 patas e andar. A igreja nascia assim. Anda, meu filho. Anda. É você que tem que andar, eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. Ah, mas espera aí, não tem que vir um pastor de fora para guiar. Não, meu filho, não tem negócio de pastor de fora, não. Vocês mesmos seguiam uns aos outros aí. Daqui a um tempo, Deus vai levantar umzinho aí para ser o melhorzinho dos outros, mas o menos pior, mas enquanto isso, tem que andar. O Espírito Santo está em todos vocês igualmente. O Espírito Santo fala com todos vocês igualmente. Todos vocês têm a responsabilidade de cuidar de todos. Daqui a um tempo, o Espírito Santo vai levantar aquele que vai ser o exemplo. Que vai dizer, olha, esse aqui é um bom pai, é um bom marido. Se vocês tiverem alguma dúvida, espelhem-se nele. Ele vai ser o líder de vocês. Mas não é ele que vai ter que orar por todos, cuidar de todos, pregar todo domingo, não. Em outras passagens, em Coríntios, Paulo fala da reunião dos crentes, e fala assim, olha, quando vocês se reúnem, um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem salmo, outro canta um hino. Era assim que a igreja caminhava. Esse era o modelo de igreja. E a dos Tessalonicenses é muito interessante porque houve igrejas em que Paulo ficou mais tempo. Em Éfeso, Paulo ficou 2 anos. E em outros lugares ele ficou alguns meses. Acho que Éfeso foi onde ele ficou mais tempo. Mas ali foi muito pouco tempo. E essa era a igreja considerada modelo. Isso nos mostra que o tempo que o apóstolo fica ali não é determinante da qualidade. Paulo ficou mais tempo em Corinto, e a igreja em Corinto tinha talvez mais problemas do que essa. Mas o Espírito Santo está no nosso meio, meu irmão. O Espírito Santo, se você se entregou a Jesus Cristo, você é uma bomba atômica ambulante. O Espírito Santo pode te usar para fazer muita coisa. Muita coisa. Você pode fazer muitas, você pode ligar coisas na terra que vão ser ligadas no céu. Você pode fazer coisas tremendas em nome do Senhor. E assim a igreja caminha. É claro que a influência apostólica era muito importante na igreja, e ela existia. Essa carta de Paulo aqui é uma prova dessa influência. Paulo foi lá, mandou o mensageiro foi, viu como estava a situação, trouxe o relato do que estava bom, do que não estava tão bom. Aí Paulo vai, escreve uma carta corrigindo os irmãos acerca de algumas coisas. Ele manda de volta Timóteo para lá, depois ele volta de novo, aí Paulo vai e escreve mais uma carta. Então as cartas que Paulo escrevia também eram influência apostólica sobre a igreja, uma influência corretiva, né? Ela corrigia, era uma influência edificante. Eventualmente Paulo visitava as igrejas. Eu não vi na Bíblia, não sei, talvez eu precisasse pesquisar mais, eu não vi evidência de que ele tenha voltado a Tessalônica. Ele fala na carta do desejo dele de ir, que ele tentou ir, mas que Satanás impediu, ele não conseguiu. Mas enfim, às vezes ele visitava algumas igrejas, mas essas visitas eram o quê? Ao longo da vida do apóstolo, deve ter alguma igreja ali que ele visitou 2 vezes, talvez 3. Então não era uma presença constante do apóstolo ali, não. Era uma presença esporádica, ou por cartas, ou fisicamente, abençoadora, edificante, corretiva, mas pontual. A igreja não dependia dos apóstolos para andar. Ela não dependia de receber comandos apostólicos para decidir cada coisa que tinha que ser feita. Os apóstolos, eles não tinham gestão sobre a igreja, nenhuma. Tanto é que quando Paulo chega nessas igrejas locais, ele não chega lá como papa. Cheguei, cadê o trono para eu sentar? Agora eu decido e vocês obedecem. Não era assim não, irmãos.
Ele ia lá e se humilhava, chorava, mostrava que tinha coisa errada, mas ele não tinha poder hierárquico sobre as igrejas, não tinha, isso não é bíblico. Isso foi surgir no cristianismo muito tempo depois. Ele era um servo das igrejas, é assim que ele mesmo fala, ele era um servo das igrejas, até porque Jesus estabeleceu essa hierarquia. Quem quiser ser o líder, seja esse o servo, seja esse aquele que serve mais. Então, a influência apostólica existia. No caso de Tessalônica, provavelmente o que aconteceu foi que em Éfeso, Paulo ficou em Éfeso, que não era tão distante de Tessalônica, 2 anos. E ali, ao que parece, ele ministrou, a palavra de Deus diz que ele ministrou, está lá em Atos capítulo 20, ele ficou 2 anos ministrando todos os dias numa escola lá, a escola de Tirano. E tinha pessoas de muitas localidades. De Tessalônica, a Bíblia cita, depois que Paulo deixou Éfeso, fala aqueles que estavam com ele, fala que tinha 2 caras lá de Tessalônica, um chamado Aristarco e outro chamado Secundo. Certamente foram pessoas que Paulo ficou trabalhando ali com esses líderes um tempo, talvez ensinando mais profundamente a palavra, a doutrina, o evangelho. E isso tudo é muito importante, muito importante. A correção da doutrina é muito importante, mas a igreja precisa caminhar. Enquanto aqueles 2 irmãos estavam lá com Paulo em Éfeso, a igreja caminhava. Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e se põe a cantar, não é assim a musiquinha? A igreja está de pé. Era uma igreja, irmãos, 100% informal. Essa é uma característica das igrejas do Novo Testamento. Elas são igrejas 100% informais. O que eu quero dizer com isso? A igreja não era uma instituição. Existiam pontos religiosos, instituições religiosas na época. Existiam os templos pagãos, existiam as sinagogas judaicas. Então, as sinagogas estavam ali como representação de uma religião. Mas a igreja não tinha isso. A igreja, ela não estava em parte nenhuma. E estava em toda parte. Onde está a igreja? Em toda parte. E em parte nenhuma. Estava na casa do irmão, na casa do outro, debaixo de uma árvore, na beira de um rio. A igreja estava em toda parte. Isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Porque hoje a igreja ela é diferente. A igreja ao longo de 2000 anos, qualquer coisa em 2000 anos muda. Qualquer organização humana em 2000 anos muda, e muda muito. Pense em quanto o Brasil mudou em 500 anos. A igreja tem 2000. Então é claro que ela muda. É claro que o Espírito Santo trabalha na igreja, ele é um agente de mudança, mas ele não é o único. Além do Espírito Santo, a igreja muda por causa de outras influências. Ela muda quando o mundo muda. Infelizmente, ou felizmente, acho que felizmente, a igreja ela se adapta, porque ela é um organismo vivo. E o organismo vivo, ele se adapta. Quando está muito calor, o seu corpo reage de um jeito. Quando está muito frio, o seu corpo reage de outro. Existem mecanismos que são acionados para te defender de um calor extremo ou de um frio extremo. Então, o organismo vivo, ele é essencialmente uma coisa que se adapta. Então, a igreja, ela realmente se adapta. Mas nesse processo, muitas vezes, a gente tem a impressão de que as adaptações levaram a uma situação, a um desvirtuamento. É como talvez uma mutação indesejada aconteceu no seio da igreja. Como talvez um câncer. O que é um câncer no nosso corpo? É uma mutação. Algumas células sofrem uma mutação.
e elas começam a se comportar de maneira diferente, elas começam a se multiplicar desenfreadamente, começam a absorver nutrientes daquele corpo até que ele sucumbe. Então a igreja, por ser um organismo, ela é sujeita a certas mudanças que nem sempre são bem-vindas, e a gente precisa corrigir o rumo. E a boa notícia é que dá para corrigir. Dá para corrigir. Vamos imaginar que Deus chegasse para algum de vocês hoje e falasse assim: olha, eu quero que você abra uma igreja lá em algum lugar. Não sei, lá no Guará, lá no Recanto das Emas, não sei, em algum lugar, eu quero que você abra uma igreja. Se Deus falar isso para algum crente hoje, meu irmão, muito provavelmente esse irmão vai fazer o quê? Quais são todos os passos que ele vai fazer? E, dependendo da formação religiosa dele, talvez ele entre para um seminário teológico. Na Nova Vida nós não temos essa tradição. Nossos pastores não têm a tradição de frequentar seminário. Mas se ele for um batista ou um presbiteriano, ele vai fazer isso. Aí ele vai ficar estudando 5 anos lá. Deus mandou ele abrir uma igreja, e aí ele vai se preparar 4 anos no mínimo. Paulo não fazia isso, né, irmãos? Paulo não ficava se preparando 4 anos para chegar e pregar em algum lugar. Mas esse irmão vai fazer isso. Depois que finalmente ele se sentir preparado, se ele fez o seminário ou não, ele vai começar, ou ele está ligado a uma igreja maior que vai dar um suporte para ele, ou se ele não estiver ligado a igreja nenhuma, muitos estão fazendo o quê? Estão procurando um imóvel pequenininho, onde ele possa abrir uma portinha, botar uma placa, igreja, alguma coisa, e começar ali, se reunir. Normalmente vai ele, a mulher dele e os filhos, e abre o culto e fica esperando aparecer alguém. Muitos estão fazendo isso. Recentemente nós soubemos de um irmão que tentou fazer isso, queria mudar para outra cidade, vou abrir uma igreja lá. E foi, e deu com os burros na água. E assim vai, o cara vai, procura um imóvel para alugar. Paulo procurava imóvel para alugar, irmão? Não. E depois que ele finalmente comprar ou alugar esse imóvel, imediatamente no dia seguinte ele vai começar a sonhar, orar todos os dias, perder noites de sono, orando, pedindo a Deus para que ele consiga comprar um lote, para poder construir, para poder sair do aluguel. Porque pagar o aluguel daquele lugar é um problema. É um problema. E aí ele vai ficar desesperado. Todo mês, na hora de pagar o aluguel, vai ser um tormento para ele. Aí ele vai ter que comprar móveis, bancos para o pessoal sentar, ou uma cadeirinha mais simples. Alguns instrumentos musicais, né? Porque tem que cantar, tem que ter louvor. Porque ele sabe que se ele não fizer o mínimo, se ele não tornar aquele lugar minimamente atrativo, as pessoas vão para a portinha do lado, que tem um louvor bacana. Então, se eu não tiver aqui ninguém tocando violão, se ele não souber tocar, normalmente ele sabe, porque quase todo crente sabe tocar violão, né? Está no currículo, né? Crente tem que saber tocar violão. Então, normalmente ele vai tocar o violão, abrir o culto, tocar o violão, depois deixa o violão, prega. Mas se ele não souber, ele vai precisar de alguém para fazer isso. Mas além de tudo isso, ele vai ter que procurar um contador ou um advogado para cuidar da papelada, irmãos. Por quê? Porque é claro que nessa igreja ele vai precisar arrecadar dinheiro para poder pagar as contas, pagar o aluguel, pagar a conta de luz. E se ele arrecadar isso para botar na conta dele, fica uma coisa meio ruim, né? Meio suspeita. Então ele tem que abrir uma conta bancária no nome da igreja. Mas para abrir uma conta bancária no nome da igreja, a igreja tem que ter personalidade jurídica, tem que ter um CNPJ. Aí ele vai procurar se informar e vai descobrir que as igrejas, normalmente, elas se organizam como associações sem fins lucrativos. Aí ele vai fazer um estatuto, vai organizar-se como uma sociedade civil, vai botar ele, a mulher dele, não sei, como membros da associação.
vai ter um estatuto, vai registrar isso no cartório, vai ter que abrir conta, aí sim ele vai poder abrir uma conta bancária, vai ter que trabalhar para conseguir o alvará de funcionamento, porque dependendo do lugar onde ele alugou a portinha, pode não ser permitido culto religioso ali, né? Cada lugar tem uma certa destinação à área, de acordo com o ordenamento territorial. Então, esse camarada ele vai ter que se informar de tudo isso, vai ter que conseguir o alvará de funcionamento. E aí ele abriu, pronto, finalmente agora ele tem uma igreja funcionando. O sonho de Deus é que ele estivesse ganhando almas, mas por enquanto ainda não deu, porque ele estava trabalhando com um monte de outras coisas necessárias para ele poder conseguir ganhar almas. E aí, finalmente, ele consegue, as pessoas começam a se converter e são impactadas pela palavra de Deus. Afinal de contas, Deus mandou ele fazer aquilo, abrir uma igreja. E ele entendeu que abrir igreja era fazer tudo isso, e ele foi e fez. E aí Deus começa a abençoar. Mas aí ele percebe que ele precisa também ter um site. Aí ele vai contratar alguém para fazer um site. E para ficar legal tem que ter uma logomarca bacana. Aí ele vai contratar alguém para desenhar uma logomarca legal. Se ele for um cara com um tinozinho bom para o marketing, ele consegue pensar numa frase de efeito, sei lá. Senão ele vai pagar alguém para fazer isso. Vai começar a contratar pessoas para ajudar, porque aí começa a igreja a crescer e ele não quer mais ficar cuidando das finanças da igreja, ele vai ter que ter um administrador para cuidar, e vai pagar alguém para fazer isso, tem que ter o zelador, tem que ter, enfim, a igreja vai se tornando burocrática. Vidas são abençoadas ali. Não há problema em ser assim. O único problema, irmãos, é se a gente perder o fundamental da igreja. E o que esse irmão não vai perceber? Por quê? Porque os seus ancestrais na fé fizeram assim, ele se converteu numa igreja que era assim. Todas as igrejas que ele conhece são assim. O que ele não vai perceber é o seguinte, que essa igreja ela vai começar a crescer, vai começar a encher, mas nem todos aqueles que estarão lá se comportarão da maneira como se comportavam os irmãos que estavam lá na igreja de Tessalônica, que não tinham CNPJ, não tinham lugar alugado para se reunir, não tinham estatuto, não tinham nada disso, não tinham conta bancária, mas tinham uma coisa: eles sabiam que precisavam andar com as próprias pernas. Eles sabiam que o reino de Deus fora confiado a cada um deles. Eles sabiam que não teriam um lugar protegido onde eles poderiam sentar no banco e assistir um culto. Eles sabiam que o culto era eles. Eles sabiam que não haveria um pastor super preparado, ou alguns nem tanto, para chegar lá e dar a pregação a cada domingo. E ele podia tranquilamente dormir o sábado numa boa e no domingo ir lá para ouvir. Não, no sábado ele estava orando, porque quando chegasse lá, talvez ele precisasse falar alguma coisa, ele tinha que ter uma palavra de Deus. Porque quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem profecia. Todos eram responsáveis pelo culto. Todos eram responsáveis por cuidar de todos. E durante a semana, esse irmão não ia ficar tranquilamente levando a sua vida, trabalhando, cuidando da sua esposa, dos seus filhos, do seu estudo, despreocupado com a igreja, porque afinal de contas a igreja é uma coisa, eu sou outra. Não, eles não pensavam assim. E o grande problema daquele irmão que abriu a portinha é que as pessoas vão pensar assim. As pessoas vão pensar, a igreja é essa portinha, Igreja Batista Pentecostal dos 7 Candeeiros, da Revelação, do véu e tal. Isso é igreja? Eu não. Domingo eu vou à igreja, segunda eu não vou à igreja. O pastor deve visitar as pessoas, eu não. Eles não vão fazer isso que Paulo falou, olha,
Vocês todos aí admoestem os insubmissos, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam longânimos para com todos. Essa visão, meu irmão, é a visão da igreja modelo. Todos nós somos responsáveis por todos nós. Todos nós somos responsáveis pelo reino de Deus, pelo crescimento do reino de Deus. Você é Jesus onde você estiver. Quando nós estamos juntos, cada um de nós é uma parte do corpo que precisa funcionar. Precisa funcionar. Então, a gente precisa entender isso. E sabe o que é o pior de tudo, irmãos? É que esse irmãozinho, um de vocês, que Deus mandou abrir uma igreja em algum lugar, ele vai viver um estresse terrível. Dura coisa é receber de Deus o comando para abrir uma igreja. Porque, meu Deus do céu, na hora de pagar o aluguel, não tem dinheiro. Quantos irmãos estão vivendo aí dramas, casamentos de pastor acabando? Porque problema financeiro, vocês sabem que destrói tudo, né? Dificilmente casamento sobrevive a problema financeiro. E aí, de repente, aquela obra que ele sonhou e que Deus ia estar ali, cara, ficou difícil pra caramba. O problema é que o irmãozinho, quando ele recebeu o comando de Deus, ele automaticamente entendeu que esse comando queria dizer uma coisa, mas o comando queria dizer outra. Quando Deus fala, vai lá e abre uma igreja em algum lugar, Deus está falando das pessoas. Das pessoas. Sabe, queridos, eu louvo a Deus, porque o nosso querido pastor Newton foi um desses corajosos que abriu essa igreja. Porque se dependesse do pastor Flávio, nunca teria sido aberta essa igreja. Pois é, graças a Deus, não começou na portinha alugada, né? Graças a Deus. Se fosse eu abrir uma igreja, eu abriria de um jeito assim, nas casas. Depois que tiver 200 pessoas se reunindo nas casas, aí eu falo para elas assim, ó, se vocês quiserem alugar algum lugar aí para se reunir, o problema é de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para abrir uma igreja, e a igreja já está aí, ó. 200 pessoas transformadas, abençoadas, cheias do Espírito Santo, cada um pregando para o seu vizinho. Nas reuniões todo mundo prega, todo mundo compartilha, todo mundo divide, todo mundo cuida de todo mundo. Eu cuido de 20 pessoas, né? Os líderes dos grupos de 10, 20 líderes, tá bom? Se tiver que cuidar de mais do que isso, eu vou precisar de alguém para me ajudar, não consigo cuidar de mais do que 20 pessoas. Aliás, 20 já está demais, Jesus cuidou de 12. E o que a gente faz então, irmãos? Olha, queridos, sabe o que a gente faz? Toda vez que a gente volta para a leveza do Evangelho, porque o Evangelho é leve. Toda vez que a gente volta para a leveza do Evangelho, a gente está voltando para o plano de Deus acerca da igreja. Glória a Deus, nós já temos esse lugar abençoado para nos reunir. Só que a gente não pode se contentar com isso. Por quê? Porque isso é pouco. Deus quer te usar muito mais do que isso. Deus quer te usar muito mais do que simplesmente você participar dos cultos. Eu sei que há pessoas aqui que trabalham muito na obra de Deus, e glória a Deus por isso. Há pessoas aqui que cuidam das crianças, isso é bênção. Há pessoas aqui que trabalham com as senhoras, isso é bênção. Há pessoas aqui que trabalham no louvor, isso é bênção. Então, eu não estou dizendo para você que você não trabalha na igreja. Glória a Deus que você trabalha. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: há pessoas aqui que não se envolvem.
há pessoas aqui que talvez estejam satisfeitas com a sua condição de frequentar esse lugar. E para essas pessoas eu quero dizer, meu irmão, Deus espera mais de você. Talvez, se você continuar aqui até o último dia da sua vida, você vá para o céu. Mas a nossa vida não é simplesmente esperar pelo céu. A nossa vida é trazer o céu para cá. E se a gente simplesmente ficar aqui esperando pelo céu, a gente vai falhar na nossa missão. Porque não é isso. Infelizmente, mais de 1000 anos atrás, quando a igreja se tornou assim, esse sistema que nós temos hoje, a igreja ela se aquartelou, ela se ensimesmou-se, ela virou para dentro. E as pessoas foram ensinadas, porque nasceram assim, desde criança, elas aprenderam que a igreja é aqui, e com isso, lá fora, ficou entregue. Então, o que acontece? A gente tem que estar aqui. Mas sabe como é que tem que ser a nossa reunião de domingo? Tem que ser assim, encontra com o irmão, irmão, a igreja que se reúne lá na minha casa está uma benção. Olha, a minha vizinha era macumbeira. Essa semana ela bateu lá desesperada, a gente estava se reunindo, e aí sabe o que a gente fez? A gente orou. E essa mulher se converteu, expulsamos demônios. Olha ela aqui do lado, está aqui agora. Aí o outro irmão fala, rapaz, que benção, a minha igreja também, a igreja que se reúne na minha casa também está uma benção. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, Deus curou. A gente orou por um irmão lá que estava doente, e Deus curou. Ou seja, a nossa reunião de domingo aqui, ou de quarta-feira, ela tem que ser uma reunião de celebração por tudo aquilo que Deus está fazendo lá fora. Lá fora. Ela não tem que ser uma reunião para onde a gente vai para Deus fazer alguma coisa. Não, Ele já está fazendo lá fora. A gente vem aqui para celebrar, para louvar por aquilo que Ele está fazendo. E aí Ele vai e derrama mais unção, para que a gente continue fazendo lá fora. A gente precisa manter o nosso coração simples, queridos. Quando a gente olha para a história da igreja de Tessalônica, a gente tem que pensar na nossa cabeça o que é fundamental na igreja. Porque essa igreja Paulo considerava modelo, então o que ela tinha e o que ela não tinha. O que ela tinha e nós não temos? A gente precisa trabalhar para ter. O que nós temos e ela não tinha? Bom, a gente não precisa trabalhar para desconstruir isso, mas a gente precisa entender que isso não é fundamental. Porque o que a gente tem e eles não tinham, se eles eram modelo sem ter, então isso que a gente tem e eles não tinham não é essencial. Porque dá para ser modelo sem ter. Aí não tem problema. Aí não tem problema. Mas nós temos um lugar de reunião, eles não tinham. Bênção, glória a Deus, que bom que a gente tem. Mas se não tivesse, tudo bem. Isso não é essencial. Diferentemente da pessoa que acha que a igreja é o local de reunião, porque essa pessoa acha que isso aqui é essencial. E aí essa pessoa está vivendo um evangelho de menor intensidade. Ela está vivendo um evangelho aquém daquilo que ele é. Essas igrejas, irmãos, simples que foram abertas, elas conseguiram impactar o mundo. Elas estavam em toda parte. Esses irmãos não tinham medo de morrer. Alguns foram mortos, inclusive. Eles levavam a palavra com grande ousadia, com grande alegria. E a igreja nascia muito facilmente, porque quando Paulo foi lá para pregar em Filipos e tal, converteu o carcereiro, foi para a casa dele, já nasceu a igreja ali. Lembram do episódio? Foi imediatamente antes de Tessalônica. Paulo foi para Filipos, foi açoitado, foi preso. Lá na cadeia, os anjos vieram, balançaram lá, abriram a cadeia, o carcereiro ficou apavorado, depois Paulo falou para ele não ter medo, aí ele se converteu. Paulo foi para casa, encheu a banheira, batizou, não sei se foi na banheira, se foi como é que ele batizou, mas batizou o camarada lá,
Nasceu a igreja na casa do carcereiro. Que bênção! Como é fácil abrir igreja, irmãos. Não precisa do contador, não precisa da conta bancária, não precisa de nada, a igreja nasceu. E você? Você vai abrir uma igreja? Ou talvez você possa fazer parte de uma das muitas que já estão abertas e que estão precisando de você. Quando você olha o seu boletim aí, ó, dá uma olhadinha, e você vê aí grupos de vida. Tem um grupo de vida aqui na casa do Silveira, no Guará 2, é aqui na 44. Se reúne nas quintas-feiras. Lá em Águas Claras tem alguns grupos. Não, esse do Daniel e da Aline está errado, já pedi para tirarem daí, não tirou ainda. Guará 2, tem a irmã Simone aqui na 38, tem o Rogério e a Lucine aqui na 38 também. Lá nas Arniqueiras tem na casa do irmão Piri. Os jovens agora estão aí com 3 grupos abençoados, um no Guará 1, 2 no Guará 2, na 32 e na 21, eu acho. Os adolescentes estão se reunindo aqui no Guará 2, Águas Claras não estão mais não. Homens e mulheres, aqui ó, temos grupos de homens itinerantes, se reúne, é itinerante em vários lugares, mas é o grupo de homens, irmãos, está uma benção esse grupo, uma benção. O grupo das mulheres, são 2 já, cresceu demais, precisou dividir, e já dá para dividir mais 2 vezes se elas quiserem, porque tem muita gente, graças a Deus. Multiplicar, não pode falar dividir. Então, irmãos, envolva-se. Quando a gente te convida a se envolver num desses pequenos grupos, o que a gente está dizendo para você é o seguinte: volte para a simplicidade do Evangelho. Viva o poder do Evangelho simples. Outro dia o Piri, batizou lá vários membros do grupo de vida dele. Teve membros que nós batizamos aqui. Queridos, pessoas que você não imagina que estão sendo alcançadas. Pessoas envolvidas com ocultismo, envolvidas com misticismo, pessoas envolvidas com maçonaria, envolvidos com tudo. Estão lá renegando suas antigas crenças, dizendo: eu quero seguir Jesus, eu quero ser que nem você. Eu quero ser que nem você. Quando Jesus nos mandou assim: olha, façam discípulos. Como, mestre? Não teve esse diálogo não, mas é como se tivesse. Como? Aí ele falou assim: ensinando a guardarem todas as coisas que eu tenho dito para vocês. Ensinem a guardar. Não é apenas ensinem todas as coisas que eu tenho dito, é ensinem a guardar. Queridos, por mais que eu diga para você que você precisa perdoar, porque Jesus ensinou que você tem que perdoar, isso não é ensinar a perdoar. Você só pode aprender a perdoar, eu só posso te ensinar a perdoar do jeito que Jesus quer que eu ensine, se você me ver perdoando. Porque uma coisa é ensinar o que eu tenho dito, outra coisa é ensinar a fazer o que eu tenho dito. Se você me ver perdoando, aí você vai aprender. Se você me ver amando, aí você vai amar. O que eu quero dizer com isso é que por mais que eu fale para vocês aqui, eu não estou fazendo discípulos. Mas eu me reúno com os jovens, líderes dos pequenos grupos, periodicamente. Eu me reúno com outros líderes de pequenos grupos, periodicamente. Sabe para quê? Para estar com eles. Para que eles vejam como eu me comporto. Para que eles vejam como eu me porto em família, como eu me comporto no trânsito, como eu me comporto no dia a dia, para tentar fazer discípulos de Jesus. Eu não tenho como estar com vocês assim. Eu posso estar com alguns.
E esses estarão com vocês, e vocês estarão com outros. E assim a igreja cresceu ao longo da história, e assim ela tem que voltar a crescer, de forma saudável, porque se ela crescer apenas aqui dentro, como existem igrejas que crescem, eu fiz parte de uma igreja que, impressionante, tinha 50 conversões todo domingo, o local de reuniões cabia 1.500 pessoas, e 50 se convertiam todo domingo, e continuava cabendo 1.500, tinha sempre 1.500 lá. Como é que essa conta fecha? Vamos fazer a conta? 50 convertendo todo fim de semana. Então, dentro de um mês, você tem aí 200 ou 250 pessoas a mais. Mas na igreja já tinha 1.500, quando elas se converteram. E continuou 1.500. Tinha que ter 1.700, né? Como é que faz? Não tinha ninguém do lado de fora. Sabe o que significa isso? Está entrando 50, está saindo 50. Muitas vezes acontecia da gente encontrar com alguém, como eu tocava lá na frente, todo mundo me via. 1.500 pessoas estavam me vendo. Aí eu encontrava com alguém, você é lá daquela igreja, né? Sou. Eu também sou de lá. Aí você, prazer. Muitas pessoas que eram de lá que eu não conhecia. O que significa isso? Aquilo ali não é uma igreja. Ela tinha várias igrejas ali dentro. O grupo de louvor era uma igreja à parte, com 20, 25 pessoas. O coral dos jovens, que lá tinha mais de 100 pessoas, era uma igreja, onde ali pelo menos as pessoas se conheciam, né? 100 pessoas dá para a gente conhecer, 1.500 não dá, nem de nome, não dá para saber o nome. E aí você vai, o grupo de oração das irmãs era outra igreja. Então o que nós tínhamos ali era um conglomerado de igrejas. E a gente estava fazendo muito convertido, fazendo e perdendo. Ou na otimista das hipóteses, fazendo e mandando para outras igrejas. Jesus não mandou a gente fazer convertidos, Ele mandou a gente fazer discípulos. E Ele mostrou como faz. Quando Ele quis fazer discípulos, Ele andou com 12. E Ele, que andou com 12, perdeu um. Andou com eles por 3 anos. E é assim que a gente vai fazendo discípulos. Então, quando Paulo ia lá, fundava uma igreja em 3 semanas, depois era obrigado a ir embora, ele não formou discípulos. Esses discípulos, eles iam se formar ali, entre eles, andando juntos, na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduzindo, e Jesus entre eles. Porque onde houver 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali. Então, meu irmão, quando você se reunir na sua casa, Jesus está ali. Mas o pastor não está, nós estamos abandonados, mas Jesus está. De vez em quando o pastor vai aparecer por lá, vai ser bênção para você, talvez ele corrija uma coisinha ou outra, oriente, mas Jesus está lá. Meu irmão, faça parte disso. Envolva-se. Busque de Deus tudo o que Ele tem para você. Olha, não existe alegria maior do que essa, do que ver vidas sendo transformadas por você, por meio da sua vida, por meio do seu ministério, da sua ação. Talvez você pense, mas eu não sei pregar. Não, você não sabe pregar, mas você sabe lembrar do nome das pessoas. Isso é bênção, meu querido, porque eu sei pregar, mas eu não sei lembrar do nome das pessoas. Eu preciso que alguém lembre. Então você tem que lembrar, faça isso. Deus te chamou para lembrar, Deus te chamou para ligar para aquela pessoa durante a semana. Você sabe fazer isso? Quem aqui gosta de ligar para os outros? Aí, algumas pessoas, hoje ninguém mais gosta, né? Quem gosta de mandar o WhatsApp? Muita gente gosta. Então, Deus está te levando para fazer isso. O seu papel é importante. Eu odeio mandar o WhatsApp.
Está vendo? O corpo de Cristo é assim. Um é braço, outro é pé, outro é olho, outro é ouvido. Você precisa participar disso. Se eu te pedir para mandar o WhatsApp para essa igreja inteira aqui, você não vai fazer mais, não vai viver mais. Mas se você estiver mandando para um grupo de 10, de 8, de 7, aí dá, né? Você já manda para muito mais do que isso. Mas para 300, 400, não vai dar. Nem dá para fazer, né? Acho que o maior grupo que faz lá é de 50, né? Me disseram isso aí. Então, meu irmão, você envolva-se com a palavra de Deus, envolva-se com a igreja. Então é possível retornarmos ao padrão bíblico? É. Como? Olha, na nossa cabeça, a gente precisa entender que a igreja somos nós. A igreja é você. Paulo fala assim, escrevendo para Timóteo, né? A gente citou Timóteo lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele fala assim, olha, lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, já estou encerrando. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Queridos, toda vez que você ler a Bíblia e ver a palavra igreja, nunca essa palavra foi usada na Bíblia para se referir a um lugar. Ela foi usada sempre para se referir às pessoas. Quando Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja sobre essa pedra, ele estava falando das pessoas. Então a casa de Deus somos nós. A casa de Deus é a igreja. A casa de Deus é esse ajuntamento santo de pessoas, que se revela onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele. Então a gente precisa, na nossa cabeça, a gente precisa entender isso. A gente precisa adquirir a consciência da nossa responsabilidade individual. Meu irmão, eu não estou aqui fazendo aquilo que talvez eu já tenha feito no passado, ou vários pastores fazem, dizer assim, quantos aqui ganharam uma pessoa para Jesus esse ano? Não estou falando isso. Eu sei que nem todos ganharam, mas assim, o que eu quero é, quantos aqui se relacionaram com pessoas? Quantos aqui influenciaram pessoas? Quantos aqui visitaram pessoas? Quantos aqui abraçaram o seu vizinho e falaram, Deus te abençoe? Quantos aqui falaram, um Deus te abençoe, olha, estamos juntos lá para aquele seu colega do trabalho, passando por algum problema? É assim que a igreja cresce, baseada em relacionamentos, baseada em amor. E se a gente ficar se voltando só para dentro, o que acontece é que os irmãos eles vão se tornando cada vez mais santos aqui dentro, e esquecem de ser santos lá fora. Então cuidado com isso, envolva-se, e tenha consciência da presença de Jesus, onde quer que você estiver, reunido com o irmão, porque onde houver 2 ou 3, eu estou ali. Então, estufa o peito e vai adiante. Envolva-se, meu irmão. Olha, se você conhece algum irmão que mora perto de você, pode ser aqui dessa igreja ou de outra igreja, não tem problema, não. Chega para ele e fala assim, queridos, o que você acha da gente começar uma vez por semana a orar? Vamos se reunir para orar, para ler a Bíblia, vamos se reunir para falar das coisas de Deus. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Se você não quiser abrir sua casa para fazer isso, então procura um lugar onde já estão fazendo. Viva o Evangelho na sua intensidade. Envolva-se. Faça parte dessa aventura. Com certeza Deus vai olhar para você e para os seus irmãos onde você se reúne e vai falar assim, olha, vocês se tornaram modelo para as igrejas aí, em todo o Guará, em toda Brasília. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui. Te louvamos, ó Deus, pela bênção de nos reunirmos e podermos ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa vida. Nós reafirmamos os nossos votos do passado para dizermos que nós pertencemos a Ti, que o nosso destino está em Tuas mãos, que nós nos submetemos à Tua vontade para a nossa vida. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor nos ensinou a orar assim e nós queremos orar exatamente assim. Se é, ó Deus, o Teu propósito para a nossa vida, que nós vivamos esse evangelho simples e poderoso, que nós sejamos usados pelo Senhor para abençoar vidas. Por mais que nós nos sintamos pequenos e incapazes, nós sabemos que o Teu Espírito está em nós e Ele é poderoso. Então nós nos rendemos à Tua vontade e que assim o Senhor opere no nosso coração. Que cada irmão, ó Deus, dessa igreja se sinta impulsionado pelo Teu Espírito para comungar com outros, para que a Tua palavra, ó Deus, comece a ser viva na nossa vida, no nosso coração, que ela comece a se manifestar, que nós possamos, ó Deus, testemunhar de todas as coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo por meio de nós. Ó Deus, nós muitas vezes não temos tido muito o que testemunhar, mas nós não queremos que seja assim. Que cada um dos Teus servos se comporte como um membro vivo do Teu corpo vivo. Em nome de Jesus é que oramos a Ti assim. Que o Senhor nos leve em paz para nossos lares. Guarda cada um dos Teus servos no seu trajeto para casa. Te pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração e deixa ela ir trabalhando em você. Amém.